Bom dia, galerinha do 8º ano, tudo bom? Mais uma videoaula, hoje quinta-feira, dia 29/10, estamos na unidade 6, tema 3. Hoje o tema é posições relativas, posições de um ponto em relação a uma circunferência, tá? As páginas são 13 até a 25. O professor pediu aos alunos que desenhassem uma circunferência com um raio medindo 4 centímetros e um ponto P. Veja o desenho de 3 alunos. Desenho de Lucas, desenho de Mariana e o desenho de Rafaela. Observe que cada um dos desenhos, o ponto P é uma posição diferente em relação à circunferência. Lucas desenhou um ponto externo, ou seja, fora da circunferência. Mariana, um ponto interno à circunferência. E Rafaela, um ponto pertencente à circunferência, ou seja, dentro do raio, né? Dentro da circunferência. Um fora, um dentro e um dentro da interno. Pertencente, tá? À circunferência. Um ponto é interno a uma circunferência se a distância de D entre ele e o centro da circunferência for menor do que a medida do raio Ou seja, tá aqui, ó. Tá? Então, o ponto B é interno à circunferência. Página 14. Um ponto pertence a uma circunferência se a distância D entre eles e o centro da circunferência for igual à medida do raio. Ou seja, tá dentro. Tá dentro do que? Da circunferência. E um ponto externo está fora, tá bom? Aqui, ó. Há uma circunferência, distância entre ele e o centro da circunferência se for maior que a medida do raio. Posições da reta em relação a uma circunferência, tá bom? Deixa eu pôr mais assim para vocês. Uma reta e uma circunferência podem ter dois pontos comuns, um só ponto comum ou não ter ponto comum. Vamos ilustrar essas três situações considerando uma circunferência de centro 0 e raio R, com uma reta T e um mesmo plano alfa. A e B são pontos comuns, então a reta T é secante à circunferência. É a imagem 1. Imagem 2. A é um ponto comum, então a reta E é tangente à circunferência. Então, tangente quando ela está aqui, ó, bom? Não há pontos em comum quando ela não cruza a circunferência ou passa pela circunferência. Então, aqui ao lado, pessoal, distância entre o ponto e uma reta. Na figura a seguir, há vários segmentos que ligam o ponto P em alguns pontos de reta R. Entre esse segmento existe um único segmento, o P e o C, cuja medida é menor possível, é perpendicular à reta R, e a medida dos segmentos chama-se distância do ponto P à reta R. Uma reta é secante a uma circunferência se tiver dois pontos em comum com a circunferência. Nesse caso, a distância D é o centro 0 e a reta T é menor que o raio e D é menor que o raio. A reta tangente é uma circunferência se tiver um único ponto comum com a circunferência. Nesse caso, a distância do ponto 0 é a reta T, é igual ao raio. Página 15. Uma reta é externa ou exterior, tá? Tem esse nome. A uma circunferência se não tiver pontos em comum com a circunferência. Nesse caso, a distância do centro 0, a reta T, é maior que o raio. Propriedades das retas secantes e tangentes. Deixa eu aumentar aqui. Página 15, tá? Deixa eu ver se assim fica melhor.
Vamos estudar duas propriedades importantes da reta secante, das retas tangentes a uma circunferência. Propriedade da reta secante. Toda reta que é perpendicular a uma secante e passa pelo centro da circunferência cruza o ponto médio de corda determinada pela secante. Na figura temos, então tá aqui a figura. A e O e B são raios da circunferência. B e A é a corda da circunferência e S é perpendicular. Então, pessoal, prestem bastante atenção aqui, porque lá no exercício vai ter uma imagem de um círculo, de uma circunferência igual a essa, tá? E vai ter os pontos. E vai estar dizendo para vocês estarem colocando o que significa os pontos. Igual nesse caso, o A e o O e o B são raios das circunferências. Tá aqui, ó. A e O e B são raios, tá? Então, é isso que vocês vão fazer no exercício, tá? Não tem conta. Vocês vão dizer o que são, o que significam os pontos. Igual nesse caso, ó, B e A é uma corda. Então, ó, onde está o B? O B está aqui e o A está aqui. Então, é uma corda da circunferência, tá bom? Então, prestem bastante atenção nessa imagem e o que significa cada letrinha, tá bom? S é perpendicular a T. Vamos demonstrar que M é um ponto médio da corda. Então, vai pedir para vocês também demonstrarem lá que tal ponto é o ponto médio. E como que se mostra? É dessa maneira, tá? Não tem conta. É algumas semelhanças, tá bom? Vamos lá? Observe que os segmentos AO e OB e BA formam um triângulo. Como A e O são semelhantes a O e B, raios da circunferência, o triângulo é isósceles. O segmento OM é a altura relativa, então O e M é a altura relativa. Prestem bastante atenção, porque lá no exercício vai estar pedindo qual que significa a altura relativa, quais pontos. Aí, nesse exemplo, é o O e o M, tá bom? Então, lá no exercício vai estar outros números, outras letras, tá? Então, presta bastante atenção. O e M também é a mediana relativa. A base BA, pois o triângulo é isósceles e a mediana e a altura relativa é a mesma base, são coincidentes. Portanto, M é o ponto médio da corda BA. Então, eu provei aqui qual é o quê? A altura relativa. Então, prestem bastante atenção, porque não tem exercício, conta com números, e sim apenas demonstrar, tá? Que um é semelhante do outro. Página 16. Observe a figura anterior novamente e responda. O e M é bissetriz do ângulo AOB? Justifique. Tá? Quem esqueceu que é bissetriz, dá uma voltada nas páginas da outra apostila, da anterior, da unidade 5. Lá tá falando o que é mediana, bissetriz, tá? Quem esqueceu, volta lá. Uma dica que a Pro pode dar é que bissetriz é o quê? Quando ela coincide, quando a mediana coincide, tá? No caso do exercício anterior, sim, uma coincide com a outra, com as medidas das outras, tá? São semelhantes. Então, provavelmente a resposta aqui é sim, tá bom? Propriedade das retas tangente. Toda reta tangente é perpendicular ao raio da circunferência de um ponto tangência. Então, tá aqui, ó. Tá? Então, aqui também, pessoal, presta atenção. Aqui também está dizendo o que significa o P e o Q, que pertence à reta T, tangente. P pertence à circunferência. O e P é o raio. R pertence ao Q da circunferência, tá bom? E aqui embaixo está demonstrando que OP é menor que da distância de OT. Portanto, OP é perpendicular a T. Tá bom? Então, aqui, pessoal, está o quê? O que vocês vão fazer nos exercícios, tá bom? Prestem bastante atenção, leem com calma. Página 17. Exercício 1. Então, tá assim, ó. Com o auxílio da régua e compasso, então a gente vai utilizar régua e compasso. Faça as construções a seguir. Construa uma circunferência de 3 pontos. A, interno, a circunferência, B, externo e C, pertencente à circunferência. Então, aqui, pessoal, nesse exemplo, eu vou fazer igual esse daqui, ó.
volto à página anterior e vou ter que desenhar esses tipos aqui, ó. Interno, tá? Externo, tá? Para quem tem dúvida, volte aqui mais uma página, tá aqui, ó. Fora, externo. Aqui, interno. E aqui, pertencente, tá bom? Depois na B, por cada um dos pontos do item A, tente traçar 3 retas, uma secante, uma tangente e uma externa circunferência. Foi possível traçar todas as retas perdidas? Sim ou não? Tá? Então, volta no exercício A e passa as retas. E aqui você vai dizer se foi possível sim ou não. Observe a figura e classifique os pontos e retas, aquilo que a professora falou, ó. Olha a imagem, eu tenho alguns pontos e aqui está perguntando, o ponto A, o que significa o ponto A? Ele é interno, mas como é o nome dele? Tá? Ó, por A, não é possível traçar uma reta tangente, nem externa. Então, eu não consigo passar só uma reta aqui no A, tá bom? No B, eu consigo passar reta, tá? Próxima página. Considere uma circunferência de centro 0 e o raio de medida R, indicada pela distância de uma reta do centro da circunferência. Determine as posições relativas. Então, eu tenho D e eu tenho R, tá? E a mesma coisa eu tenho para B e C. Os valores mudam, e D, tá? O que eu tenho que fazer nessa daqui? Essa daqui é a questão 3, né? Tangente, pois as medidas da distância de R ao centro da medida do raio são iguais. Então, eu tenho que falar se é tangente, se é exterior, se é secante ou exterior, novamente, tá bom? Não preciso ter conta, tá bom? Lembrando que a prof falou que não tinha conta, era só observar, tá? Depois, vocês vão fazer a página 18, página 19, tá? Ó, e olhem bem a imagem, ó, exercício 6. Então, no exercício 6, também não tem conta, vocês só vão observar, tá? Então, tá aqui, ó. Vocês observam e verifiquem. Próximo. Agora, nós vamos falar um pouquinho de posições relativas entre duas circunferências. Então, até aqui a gente viu entre uma. Agora, nós vamos ver sobre duas circunferências, tá bom? O jeito, a maneira de fazer não muda muito, tá, pessoal? Então, eu tenho página 20. Aí, eu tenho circunferência tangente exterior, tá? Quando uma passa pela outra. Secante, quando eu passo e formo um triângulo, tá bom? Tangente interior, quando eu tenho um círculo dentro da circunferência. E exterior é quando elas estão separadas, tá bom? Agora no exercício da página 22, tá? Considerando as posições relativas de duas circunferências, classifique cada par de circunferência a seguir com os pontos 0 e 0, são o centro da circunferência. Então, nesse exercício 1A, vocês vão dizer, tá? Se é tangente externa, concêntrica, tangente exterior, tá bom? Então, não tem conta. Na 2, faça as construções e responda as questões. Construa duas circunferências que tenham 2 pontos em comum. Então, vocês voltam lá na página anterior e vê que tem 2 pontos em comum. E depois classifique-as. Na B também é para construir, na C também, tá bom? Então, a gente não tem exercícios, é mais interpretação mesmo do texto acima, tá bom? Exercício 3. No exercício 3,
tá? Eu tenho um pouco de exercício, só que é uma equação de primeiro grau, tá? Então, tá aqui, ó. 2x igual a 4 mais 3. Isolo x, o 2 estava multiplicando, passa dividindo, 4 mais 3, 7. 7 dividido por 2, 3,5. Tá bom? A mesma coisa vocês vão fazer com a B, tá? E depois eu tenho a C também, tá bom? X igual a 7 menos 5 igual a 2. Então, x vale 2 centímetros. Então, eu pego o primeiro, 7 tira 5, 2, tá? E a D tem aqui, ó, tá bom? Lembrando que dúvidas estou à disposição, qualquer coisinha eu ajudo vocês, tá? Então, tá aqui A, B, C e D, página 23. Exercício 3, a única que vai ter conta, tá? E é uma equação de primeiro grau. Depois no exercício 4, tá bom? Tá aqui e também é só para identificar. Tá aqui também. Página 23, tá? Então, tá aqui. Exercício. Página 24. B, C e o D. Façam também a página 25, tá? Lembrando que esses exercícios são mais interpretações, tá bom? Aqui tá o exercício. Exercício 5 da página 24. E a última página para vocês fazerem é a página 25, tá? Esse é o exercício 6. E o exercício 7. Vou pôr na C da 5, tá bom? Que eu pulei essa, desculpa. Tenham todos uma ótima quinta-feira. Dúvidas estou à disposição, tá bom? Então, exercício até a página 25. Tchau, tchau. Beijos.